Tiraram proveito do Vasco. Não sou um robô. Coloquei os meus bens em risco. Acertei muito. São algumas das muitas frases ditas pelo presidente do Vasco, Pedrinho. Eu tenho para mim que ele será o maior presidente da história do clube. Uma entrevista exclusiva que o jornalista Joel Silva fez com o presidente do Vasco e que eu fiz um corte dele falando sobre a saúde financeira do clube. É muito importante que você preste atenção neste vídeo até o final. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Parabéns ao jornalista Joel Silva pela conversa com o presidente Pedrinho. Você acompanha agora ele falando sobre a gestão do clube e a saúde financeira. Muitas pessoas falam sobre falta coragem. O que é a coragem para essas pessoas? É eu quebrar o orçamento e deixar a dívida para outro, como fizeram? Eu acho que a maior coragem que eu tenho tido é realmente fazer o que tem que ser feito para o Vasco voltar a ser competitivo. O tempo que isso vai levar, não sei. O torcedor fica chateado? Fica, eu também fico. Só que assim, ou você faz isso, ou vai ser mais do mesmo. É ruim quando você é atingido de uma forma tão dura por uma coisa que você está de coração aberto para fazer, porque as pessoas confundem você ser honesto, você ter boa intenção, e elas desassociam a questão da boa gestão. Não, ele é honesto, tem boa intenção, mas a gestão não, cara. A gestão ela tem sido muito boa, muito boa. É porque todos nós, apaixonados que somos, vamos sempre associar uma boa gestão se você está ganhando jogos ou não. Então, se estiver ganhando jogos, fazendo gols, como muitas equipes fizeram, e aumentaram a sua dívida quase 1 bi, tá tudo ótimo. Para muitas pessoas isso é boa gestão. Só que o Vasco é a maior prova de que isso não é boa gestão. Muitas coisas que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas de coração, de boa intenção e de uma gestão extremamente profissional. O que todo mundo pede, porque hoje o Vasco é um clube empresa, por mais que as pessoas não considerem por não ter um investidor, o Vasco é um clube empresa. E aqui as coisas são tratadas profissionalmente, com governança, todos os critérios são respeitados. E muitas pessoas não querem entender esse processo. Não querem entender. E aí dói muito porque, assim, muitas pessoas tiraram proveito do Vasco. Muitas pessoas que passaram pelo Vasco tiraram proveito do Vasco. Eu tenho que colocar a questão do CPF, porque é CPF. Eu fiz justamente o contrário. Eu coloquei os meus bens em proteção à instituição. Ah, Pedrinho, mas é obrigação do administrador da RJ colocar seus bens. É obrigação. E por que não fizeram antes? Ah, não, porque ponto de vista se a RJ é positiva. Não. Não fizeram porque teriam que colocar seus próprios patrimônios. Então, assim, a maior prova da seriedade do trabalho é que eu coloco os meus próprios patrimônios. Eu precisava disso? Não precisava, pô. Então, assim, me machuca ver certa união de alguns oportunistas pro mal. Claro, pô. O momento mais importante, para mim, mais importante da história do clube, por tudo que aconteceu, que precisava de uma união para realmente levar um Vasco para outro nível, as pessoas se unem, os oportunistas se unem pro mal, pô. Então, assim, tudo que você faz de positivo,
as pessoas, não, você fez isso, mas tá bom, tá bom, tá bom. Não, a gestão fez isso, mas tá bom, não. Mas, cara, não, cara. Todo o cenário atual é consequência de uma ação muito próxima do que aconteceu aqui. Ninguém está justificando nada. É a realidade. Então, todas os movimentos que eu faço são movimentos pautados na realidade do clube, pô. Então, assim, eu não vou prejudicar. Se eu quisesse me colocar à frente do Vasco, me autoproteger, então não entrava em RJ, pô. Porque se eu quero me proteger, eu não vou colocar meus bens, pô. Se eu quero me proteger, eu vou contratar um monte de gente e não vou pagar ninguém. Como tem clubes que fizeram isso, que acabaram que terminaram na frente, porque fizeram uma janela irresponsável financeiramente, pô. Então, assim, não é a bengala que as pessoas não gostam de ouvir, mas elas ficam jogando para debaixo do tapete a realidade. E, assim, é muito duro, muitas vezes, você achar, com a equipe que eu tenho, quando eu falo você achar, é a gestão. Parece que a gente está remando sozinho, que as pessoas não estão entendendo. Não estão entendendo qual é a realidade. A gente pegou um cenário de 2024 com a receita toda adiantada. 2025 não adiantamos nada, uma pequena coisa de um patrocínio, para justamente poder, a palavra, né, são palavras que a juíza usa, boa fé, que é assim, você quer honrar e pagar suas dívidas. A gente faz a medida cautelar para ter, obviamente, a questão de uma gestão responsável, para facilitar, obviamente, a autorização de uma RJ, não ter uma gestão temerária. E quando você tem uma RJ, você tem que ter algumas atitudes para que o clube tenha a receita necessária para criar um cronograma, fluxo de caixa, criar um cronograma de pagamento e honrar suas dívidas. Então, assim, quando pegam o que você faz de positivo e te jogam no lixo, não pensem que eu vou ser um robô. Não pensem que eles vão criar um padrão, porque você é presidente e você tem que ser coração duro, mal. Não. Eu sou presidente, sou capacitado para estar aqui, mas sou ser humano. Não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de dar o meu melhor, mas vou ficar feliz, vou ficar triste, vou ficar chateado, faz parte. Agora, causar algum dano ao Vasco, eu não vou. Errar? Vou errar, devo ter errado muito. Nesse 1 ano e 3 meses, mas de SAF, mais ou menos 1 ano, devo ter errado muito. Mas também acertei muito. E muitos dos acertos foram jogados para debaixo do tapete. E quando pega um cara que está disposto a fazer o que eu fiz, porque acham que assim, botou patrimônio, beleza. Não, cara, isso é uma discussão longa. Porque eu não sou sozinho. Tenho família, pô. Sim. Então, assim, mas eu vou fazer o que tem que ser feito em prol do Vasco. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem que o caminho para o Vasco é pagar as dívidas. Chegando um investidor, melhor ainda, porque acelera os processos. Se não chegar, tem que pagar as dívidas. Se não pagar as dívidas, não tem jeito. Quando existe muita coisa ruim, as pessoas querem te levar para aquele mesmo lugar. Porque assim, a única forma dela te botar num nível de crítica do que foi gestões passadas é te levar para o lugar das gestões passadas. Eles não vão me levar para lá. Nós estamos em RJ. Hoje, nós somos uma empresa. Hoje, eu respeito a governança, que é o que todo mundo pede. Profissionalismo, governança. Eu respeito quando chega um comunicado do executivo que a gente precisa fazer venda de jogos para justamente criar fluxo de caixa para fazer o pagamento, obviamente, mais para frente das dívidas. Eu tenho que ser responsável financeiramente com o clube. Por que vendeu o jogo do Palmeiras e o jogo do Botafogo? Porque são jogos que são exigidos pelo comprador. Ele quer jogos grandes. Se eu vendo um jogo contra um time menor, ia tomar pancada porque vendeu contra um time menor, se joga em casa já é a garantia de 3. Porque as pessoas estão sempre dispostas a atacar pedra e não entender. É lógico que eu quero jogar em São Januário, mas eu respeitei a governança. Sendo que houve uma valorização mais do que o dobro. Porque os jogos do Vasco foram vendidos por 1 milhão. Nós estamos vendendo por 2 milhões, com a possibilidade de chegar a 2,5 milhões, se passar de 50 mil pessoas no estádio.
Então, 2 jogos nós estamos falando de 5 milhões de reais. Ah, 5 milhões não dá de reais para nada. Quem disse? As pessoas estão falando isso. Quem disse? Agora, gostaria de jogar em São Januário? Gostaria. E te dou diversos exemplos, que é tudo ponto de vista, para onde você quer olhar. Se é para o bem ou para o mal, pô. Falei que quero jogar em São Januário, mas estou tendo que vender os jogos. Não sou mau caráter por causa disso. Eu estou entendendo a situação do clube. Como é que eu vou falar para a minha equipe executiva que me passa que é necessário, que está dentro de um programa de receita, que eu preciso gerar receitas através de venda de jogos, através de novos patrocinadores, de novas ações. Eu vou falar que não. E outra coisa, a gente bate tanto no peito para falar que tem 15, 20 milhões de torcedores. E quando a gente leva para um jogo off Rio, eu tomo pancada, mas, porra, e o torcedor que é fora do Rio? Pô, por que eu venderia o jogo? Ah, você bateu na antiga gestão que vendeu o jogo. Claro, pô, se uma gestão fala que é uma empresa bilhardária, que entra para dar saúde financeira, e a venda do jogo é por uma questão financeira, fecha no conta. A conta não fecha, perdão. Agora, se eu estou indo para fora do Rio, porque, para mim, que sempre eu peso a questão desportiva, mas chega uma informação que eu preciso dessa receita. Além disso, eu preciso conectar-me com os outros sócios e com os outros torcedores, pô, do Vasco Off Rio. Por que eu não vou fazer? Porque eu tenho que honrar minha palavra, então eu tenho que me colocar na frente do Vasco. Não posso. Meus executivos, não posso, porque eu falei que o Vasco tem que jogar em São Januário, vamos ficar sem 5 milhões aí, porque o que vale é a minha imagem. Não, cara, eu falei isso, continuo achando que o Vasco tem que jogar em São Januário. Mas todas as vezes que tiver um critério de governança, eu vou cumprir. No profissionalismo, que eu quero, que as pessoas querem, que a torcida quer, é profissionalismo que vai ter. Pô. Ah, Pedrinho, botaram uma arma na tua cabeça para você fazer isso? Não. Então, quando eu tenho uma ação, tomo a atitude de fazer isso, eu sei que eu estou colocando meu... Porque eu poderia falar assim, pô, vocês mesmos mandaram cuidar da piscina. Porque quando era para cuidar da piscina, eu nunca vi esse movimento que eu estou vendo, pô. Pensa no Vasco, esquece o Pedrinho, pensa no Vasco, cara. Pensa no Vasco. O Vasco precisa da união dos torcedores. Esquece, pô, o Vasco precisa, não é o Pedrinho, não. Se eu sair daqui, o outro presidente vai precisar disso. Então, assim, só que assim, ou as pessoas começam a agir realmente com o que falam, porque falar que é Vasco é muita coisa. Agora, botar na prática que é Vasco, poucos botam. Ou a gente vai ficar nessa guerra que é muito mais interna do que qualquer outra coisa. Agora, tem muita coisa boa acontecendo. Muitas melhorias acontecendo. A questão da RJ é uma alternativa muito positiva para o clube. Muito positiva, João, muito positiva. Que pode ajudar muito a gente a pagar as dívidas de uma forma mais rápida. Pô, a gente pagava acho que 100 milhões de juros. Pô, isso é um absurdo. Então, assim, só em deságio, só em negociação, a gente pode cair a dívida mais do que pela metade. Então, assim, é ter boa vontade. É entender que o cara que está sentado na cadeira vai errar, vai acertar, merece crítica. Mas tem muita coisa boa sendo feita que as pessoas não querem falar. Agora, vencer os jogos ajuda? Porra, vencer os jogos é tudo, porque é a emoção do torcedor. Tá aí um trecho que eu separei, acho que bastante importante, do que disse o Pedrinho, que eu tenho uma impressão, será o maior presidente da história do Vasco, virando a chave do clube. Se inscreva no canal, ative as notificações, até o próximo vídeo.